O Francisco falou um negócio que me agora fez lembrar de duas coisas, né? Uma é aquela passagem do Anthology, que o Paul tá na fogueira e ele fala, né? A gente costumava lembrar daquela música, né? Wedding Bells, né? Heartbreaking, que é como se fosse a separação dos companheiros, né? Não era isso? E aí também aquela parte do Get Back, que eles estão conversando ali no dia depois que o George sai, que aí o Paul fala assim, né? Então restaram dois, né? E você vê ele com lágrimas nos olhos, assim, né? Acho que isso pegou muito mais nele do que em todo mundo. Vamos voltar um pouco. Desculpa, Mari. Imagina. Não, pode falar. Voltando no John, né? Claro. Vocês falaram sobre que direção que ele levaria as canções dele. A gente sabe que ele estava para autobiografia cada vez mais a partir daí. Isso é uma coisa que não daria nos Beatles, e ele mostra incômodo lá do Paul, do George, querendo mexer nas músicas dele, aqui na autobiografia ali, ele não tinha como se expressar. Mas eu acho que nessa época, ele não, obviamente não parou de fazer as canções dele, sobre a vida dele, ali em 69, mas ele começa a falar coisas do tipo, eu quero ser lembrado como um pacifista, eu não quero ser lembrado como um músico. Então a cabeça dele não era nem em uma carreira para frente como músico, a cabeça dele era como pacifista, ativista. Então o fim da banda para ele era esse pensamento, agora eu vou ser outro tipo de artista, não sou só esse músico. Então, ele tinha virado uma chave, né? Eu quero ser lembrado como pacifista. Aí lá pra frente ele volta a falar que ele queria ser lembrado como músico, mas ele pensava já nessa época no pacifismo. Então era outra direção que ele estava indo, não era nem a da música só que ele estava seguindo. Olha o nosso futuro papai mandando um abraço aqui pra gente. Ó. Abraço, Gustavo. Grande Gustavo. Beijo, querido. Tamo esse junto. Esse é o cara. Mas, Mari, olha só, o John poderia ser pacifista mesmo que os Beatles continuassem, porque se eles tivessem essa ideia de se juntam 3 meses, fazem alguma coisa, fica lá, cada um faz a sua vida, ele ia poder fazer o que ele quisesse. As loucuras todas. Essa ideia do Jorge, se eles tivessem conseguido seguir, seria o melhor dos mundos. Rapaz, tem o disco solo e de tempos, a cada 2 anos gravavam um álbum dos Beatles, sei lá. Seria o melhor de todos os mundos. Eu acho que isso seria possível. Tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que eu tô com o Chico, hein? Eu tô com o Chico também. Eu tô com o Chico também nessa. Essa hora, onde é que é a prioridade? O que eu ia fazer? Eu sempre lembro de Rod Stewart e Face, onde tinha essa questão, vamos gravar o disco do Face e vamos fazer, o Rod Stewart fazia a carreira solo dele em paralelo. Isso não, mas olha só. Belo exemplo. É tipo Phil Collins e Genesis. Cara, só que aí é um. Quando você tem 3, dá para dividir música. Pô, todos os 3 tinham produção para pegar 2 ou 3 e botar no disco lá dos Beatles, 4, e o resto ficar para eles. Era porque é muita coisa. Eles tinham um espaço muito reduzido no disco. Um disco. E no final de 69 e 70, ficou muito pequeno para eles. Até o Ringo estava compondo. E até músicas boas. Então, sim. George Harrison que eu digo, então, né? Que saiu logo com um disco triplo. Então, é o que eu tô falando. Eu acho que tinha condição totalmente de fazer um disco deles e discos solos. Eu acho que... Opa, de novo, eu interrompendo só. Pode falar. Eu acho que ia acontecer o que o John falava mais pra frente já. Eu acho que ele chegou a dizer isso sentindo em relação depois do filme que ele gravou em 66, que mesmo com esse curto período de tempo longe, eles já não eram mais os mesmos Beatles. Então, na hora de se conectar, era difícil. Então, tipo, para pensar em uma reunião lá na frente, ia ser difícil porque eles não eram mais os mesmos. Eles podiam aprender a trabalhar juntos, mas a gente nunca ia estar satisfeito porque eles não eram mais as mesmas pessoas. Eu acho que em curto período de tempo ia acontecer a mesma coisa nos anos 70. Eu acho que não ia. Mas olha só. Será que eles sabiam ser os Beatles durante a gravação do Abbey Road? Eu acho que não. Eu acho eles que já eram diferentes, entendeu? Então, tipo assim, era só uma questão de adaptação. E funcionou perfeitamente. É o melhor disco deles. Cara, eu fico pensando a escolha desse repertório, desse disco dos Beatles. A porrada ia comer. Nossa, mãe. Olha só. Aí, gente. A minha música vai abrir o lado A, não, a minha que vai, não sei o quê. Não, peraí, por que 4 suas, só 3 minhas? Que porra é essa? Não sei o quê.
Olha É só. verdade. Não ia dar certo, não ia dar certo. O ponto Combinado, da Mari gente. Combinado antes. Combinado não sai caro. Era só Não, fazer mas, mas aí nesse Com meio tempo... os egos desse tamanho, não sei nada. Pois é. É como Nesse difícil meio combinar. tempo... Nesse meio tempo, o ponto da Mari é muito importante, porque mostra uma das dúvidas do John, né? Que bom, agora eu vou seguir, e logo depois ele muda, lá na frente ele muda de ideia, então a gente fica pensando, pô, talvez tivesse dado, mas ali naquele momento aconteceu o evento Alan Klein, que para mim é a quarta grande separação. Deixa eu entrar aqui então, Tuninho. Rapidinho. Pedindo permissão aqui para entrar, que eu já tentei entrar 3 vezes. Rapidinho. Nem vou agora. Só vou concluir uma coisa aqui, que é o seguinte, eu acho que para, né, juntar tudo, sumarizar tudo, acho que é aquilo, né? No início as diferenças geravam encanto, né? Geravam encanto entre si e que encantavam ao público, né? No final as diferenças ficaram grandes demais e aí implodiu. Não dava mais para continuar com tanta diferença assim.